Olá, eu sou Alan Borges e eu vou falar hoje da segunda lei biológica do Dr. Hammer, que é chamada Lei Bifásica das Doenças. Nessa lei, nós vamos compreender as duas fases de todo o programa especial biológico. A fase ativa, que é quando nós vamos ter a manifestação biológica no nível psíquico, cerebral e orgânico, e nessa fase nós teremos a predominância da atividade do sistema nervoso autônomo simpático. Observaremos todas as manifestações teciduais e sintomáticas deste momento, e sempre que um programa biológico entra em solução, nós vamos ter a fase de cura ou reparação, que será comandada predominantemente por uma atividade do sistema nervoso autônomo parasimpático. Nessa fase, nós também vamos compreender as manifestações teciduais e sintomáticas do corpo do indivíduo, onde nós vamos poder ter os processos de reparação, que são as inflamações, os processos infecciosos, os debridamentos teciduais, e acompanhando toda essa segunda fase até a solução completa de um programa biológico. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando, é claro, sempre do nosso e-mail doutor@biomedicosaude.com.br e também do nosso portal www.biomedicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar de um assunto importantíssimo, uma saúde para a população, para que a gente possa fazer sempre a prevenção. O programa Vida e Saúde ele trabalha com prevenção, com qualidade de vida e hoje falando sobre a campanha de vacinação do HPV. Para isso estamos aqui com a nossa amiga Ariana Marim, que é enfermeira, pós-graduada em urgência e emergência e faz parte da equipe da CDA, Medicina Diagnóstico. Adriana, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Ariana, você trabalha então na CDA, né, Medicina Diagnóstica de Bauru, que sempre se antecipa aí com as campanhas. Isso é uma forma muito importante de fazer saúde, é o que a gente gosta bastante de citar aqui no programa Vida e Saúde. Eu quero, antes de mais nada, que você explique, por favor, o que é o HPV. O HPV, como já tem se falado bastante na mídia, é o papiloma vírus humano, né? É um vírus que tem bastante incidência, que aumentou demais a incidência, tanto no Brasil como no exterior. Então, as empresas têm procurado a gente para realizar campanhas para aumentar o índice de vacinação e prevenção. Maravilha. Você já aproveitando, então, você falou de empresas, quer dizer que hoje existe uma preocupação também das empresas em agregar essa qualidade para os seus colaboradores? Sim, todas as prevenções hoje, a empresa tem uma importante participação, né, em relação a isso. A gripe já era uma realidade, as empresas já trabalhavam essa prevenção, agora a gente também tem a dengue, que é uma preocupação das empresas, e o HPV também, pelo aumento dos casos no país e no mundo. Bacana. E com relação, voltando então ao HPV, quais os principais sintomas, quais os tratamentos, né, que a gente mais encontra e que você mais observa perante a população? O HPV ele tem mais de 200 subtipos, porém, de 25 a 30 são os que causam doenças, né? Desses 25 a 30, 4 subtipos principais é o que é prevenido na vacina. Certo. Então, a gente tem 2 subtipos que são os causadores de cânceres, né? Os 16 e o 18, e os 6 e 11 que são responsáveis pelas verrugas genitais. O problema é que a maioria dos vírus do HPV é assintomático no início. Isso. Então, a pessoa não sabe que ela está com o vírus e somente vai aparecer esse vírus no momento que mexe com a imunidade da pessoa. Certo. Então, quando a gente tem uma baixa da imunidade, o vírus é oportunista, ele aparece causando uma preocupação. Só que nesse período todo que esse vírus está latente no organismo da pessoa, ela transmite para o parceiro. Né? Então, essa é a preocupação em relação a ela ser altamente contagiosa. Certo. Então, os sintomas a gente define como inicialmente as feridas, né, genitais, e também em outras localidades, as verrugas, e também no Papa Nicolau, o aparecimento de mutação de células no câncer do colo de útero. Sensacional. É importante lembrar sempre que
qualquer sinal ou sintoma, existe uma equipe de saúde pronta para receber, para orientar, inclusive também no CDA, correto? Com certeza, né? A gente sempre orienta a procurar o médico regularmente, além de fazer as consultas regulares, os exames de prevenção também, que são indicados, né? Para vocês terem uma noção como estamos em questão aos dados hoje no mundo, mais de 16 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo de útero, 100% deles causado pelo vírus do HPV. Né? Além disso, 5% de todos os cânceres no mundo são causados pelo HPV. Então, a gente tem câncer de orofaringe, boca, garganta, tem câncer de colo de útero, vagina, vulva, pênis, ânus. Então, todos esses tipos de câncer são causados pelo vírus do HPV. Então, para você ver a importância, né, em relação à prevenção. Exato. Né? Então, sintomas, não tem sintomas específicos, somente quando o vírus realmente já causa algum problema realmente, que são as feridas. O que a gente estava até conversando um pouco antes do programa, né? É que essa prevenção, ela está sendo agora uma realidade, né? As pessoas estão mais preocupadas, estão atentando muito mais para essas características preventivas. Ariana, qual que é a época do ano mais comum que surgem ou que as pessoas têm alguns sinais, sintomas, e por qual motivo? Na verdade, não existe uma época do ano específica, né? A todo momento, o vírus do HPV, ele não tem sazonalidade e nem a questão do clima. Ele, na verdade, tem a ver com a questão da imunidade. As mulheres são mais propícias a ter, porque nós somos guiadas, né? O corpo, nosso organismo todo é feito à base de hormônio, né? Exato. Então, isso faz com que nós tenhamos mais probabilidade de eclodir o vírus pela mudança de imunidade que nós temos no nosso próprio organismo. Essa oscilação faz com que sejamos mais. Porém, como os homens também são portadores, eles são transmissores. Por isso, tão importante quanto a mulher se imunizar é a importância do homem se imunizar. Porque por mais que ele não tenha sintomas, ele está transmitindo a doença. E isso aumenta cada vez mais nos casos. E o homem, eu já vi alguns casos, quando trabalhava como coordenador de saúde, do homem culpar muito a mulher, né? Porque como ela algumas vezes manifestava, e ela tem até essa própria citação, né, das verrugas, enfim, ela está mais suscetível ao surgimento desses sinais. Muitas vezes o homem culpa a mulher ou quer dar aí uma carga, né, de culpa para ela, sendo que ele é o portador ou às vezes sintomático. Grupo de risco, Ariana, existe? Tem um grupo principal? Como que você trabalha com isso? Hoje a gente não tem, na verdade, um grupo de risco. É importante você tocar nesse assunto, porque um grande mito ainda do HPV é que essa doença é relacionada com promiscuidade e múltiplos parceiros, quando, na verdade, não é esse o foco, né? Pessoas que têm um único parceiro, um único relacionamento a vida toda, também pode ter o vírus. Então, a gente enfoca muito isso, né? Então, realmente, como você falou, às vezes a parceira aparece com a doença, o homem não tem sintoma nenhum, e isso gera uma desconfiança na família. O que, na verdade, a gente sabe que tem a latência no homem, ele muitas vezes pode ter transmitido para sua parceira e nela, pela questão da imunidade, ter eclodido. E isso também pode ser que ele tenha tido contato com o vírus novo, jovem, e depois dos 40, 50 anos, ele passou para a parceira e aí a gente tem os sintomas. Então, não quer dizer que ele teve contato imediato. Ele pode ter tido contato na adolescência e depois, só mais velho, ter aparecido a doença. Essa orientação vocês passam para os pacientes? Vocês conseguem ter esse contato? Você, como enfermeira, consegue ter esse contato, Ariana? Quando esse paciente, por exemplo, indaga tudo isso? Isso é muito importante, né? Sim, sim. A gente faz um trabalho interessante em relação à multiplicação de informações. A gente dá bastante palestra em empresas, em grupos, né? Para poder passar essas informações que ainda a gente vê que tem muita carência em relação às informações. Então, a gente orienta. Quando um paciente vem tomar vacina lá no CDA com a gente e tem essas dúvidas,
dúvidas, né? A gente ótimo. apazigua essa situação na família para que não haja conflito entre eles, sabendo de todos esses casos e esses dados. E tem ajudado bastante, né? A gente vê que existem muitas dúvidas ainda, muitos mitos, e toda essa conversa que a gente está tendo aqui vai ajudar muita gente, com certeza, a mudar o conceito em relação ao HPV. Maravilha. Formas de prevenção. Você pode dizer, por favor, para os nossos telespectadores, além da vacina, né? E junto, claro, citando a vacina, quais as principais formas de prevenção, Ariana? Nós temos o uso de preservativo, né? Porém, ele não é 100% eficaz, já que ele só vai prevenir se ele cobrir a lesão. Então, se você tiver uma lesão na base do pênis ou na coxa, abdômen, em outro lugar, a camisinha, na verdade, não vai ser efetiva para evitar o contágio. Fora isso, a gente tem o Papa Nicolau, que ele é preventivo, porém, ele não faz diagnóstico de HPV, ele faz diagnóstico de multiplicação de células e mutação de células no colo do útero da mulher. Então, quando a doença já está em formação... Ele dá só um indicativo. Só dá um indicativo de que tinha o HPV, né, que ela estava contaminada pelo vírus do HPV. Então, se a gente for pensar, a forma mais eficaz de prevenção hoje é a vacina. Por isso, nós estamos enfatizando, em parceria com a MSD, que é a empresa que produz, a indústria farmacêutica que produz a Gardasil no mundo. Então, ela é a única empresa que produz no mundo e no Brasil. Então, a gente está enfatizando essa questão da vacinação, porque seguramente ela é o único modo eficaz de prevenção. Que ótimo. A vacina, ela pode ser tomada por todas as pessoas? Isso. Na rede particular, a gente orienta a vacinação dos 9 aos 45 anos para as mulheres e dos 9 aos 26 para os homens. Fora dessa faixa etária de idade, não tem contraindicação para a pessoa tomar. Mas a gente pede que ele se oriente com o seu médico e traga uma receita médica para fazer a utilização. Entendi, fantástico. A gente está indo já para o intervalo, Ariana, mas eu sempre gosto de deixar uma pergunta, né, no ar aí para que os nossos telespectadores já pensem um pouquinho. Em caso de uma epidemia local ou regional, ou até mesmo nacional, existe essa epidemia hoje? Como que está situado isso hoje dentro de números? Você citou alguns dados no início do programa, quero que você responda aí para os nossos telespectadores. Antes disso, a gente vai para o nosso intervalo e aí você já responde. A gente volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB, do que é básico dentro de um laboratório, que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, eu sou Alan Borges e hoje eu vou falar da quinta lei biológica do Dr. Hammer.
que é o significado biológico de cada programa especial. Na quinta lei, o Dr. Hammer nos mostrou que nenhum programa biológico carece de significado. Ele conseguiu comprovar que todos os processos são importantes para o organismo e eles estão totalmente coerentes com o processo de evolução e sobrevivência da espécie. Ele determinou que nada é benigno ou maligno, nada é bom ou ruim, e simplesmente que todos os processos são coerentes com a necessidade do organismo. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando um assunto importantíssimo da prevenção de saúde, sobre a campanha de vacinação do HPV, através aqui da nossa amiga enfermeira Ariana Marim. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu agradeço. Ariana, a gente falou um pouco antes do intervalo e a minha pergunta foi a seguinte: existe caso de epidemia local, regional ou até mesmo nacional hoje? Como está essa situação? Na verdade, teve um aumento significativo do número de casos, né? A gente sabe que 15 mulheres, em média, morrem diariamente no Brasil por câncer de colo de útero. Então, são dados muito importantes, né? Mais de 16 mil novos diagnósticos são realizados anualmente no Brasil. Então, por esse aumento no número de casos, é que há uma preocupação muito grande em orientar a população em relação ao HPV, que ainda tem muitos mitos. É uma vacina que saiu, não é uma vacina muito velha, é uma vacina dos últimos anos, né, passados. Então, por isso eu acho que ainda cria muito mito em relação a sinais e sintomas após a vacinação. O pessoal me pergunta bastante sobre isso também. Então, a gente tem uma epidemia do vírus? Provavelmente, os dados indicam que a cada 10 pessoas, 8 ou vão ter ou já tiveram contato com o vírus em algum momento da vida. E é um número bastante extenso, né? Vendo isso, a gente vê o aumento do câncer relacionado ao vírus do HPV. Então, essa é a grande importância. Como você me fez uma pergunta, eu também te faço uma pergunta. Se você pudesse prevenir o câncer com uma única vacina, quanto vale isso? Qual o valor, né? Qual é o valor, não né? tem como você mensurar em termos financeiros. Sim. E também dentro da qualidade de vida. Com certeza. E existe hoje uma cultura que se discute o HPV? Existe um hábito, está criando esse hábito de se discutir isso nas famílias, por exemplo, com os adolescentes? Na verdade, a gente tem tentado bastante, né, falar com a família em relação à prevenção de todos. Pensando que a prevenção inicia com 9 anos de idade e os pais ainda têm aquela preocupação de que isso vai colocar na cabeça da criança que ela está pronta para iniciar a sua vida sexual. Quando, na verdade, a gente sabe que não é isso. É uma questão de você fazer uma prevenção para que quando essa criança, esse adolescente virar adulto e ter a vida sexual dele, ele esteja prevenindo uma doença que é muito importante. O que a gente observa bastante, Helena, eu que estou, por exemplo, com muitos jovens, a gente que é docente no ensino superior, até mesmo no ensino médio, a gente observa que a tecnologia e a medicina ela tem avançado cada vez mais, né? Junto com isso, as pessoas elas acreditam, principalmente os mais jovens, que eles são super-homens. Então, que eles estão imunes, né? Então, a própria questão que você citou aí, a informação do preservativo, de como se prevenir, ela não é muito utilizada. Como hoje muito se avançou na medicina em termos de cura, como, por exemplo, o HIV, e então a gente observa muito esse crescimento da falta de preservação, ou seja, de usar um preservativo, de se cuidar. Então a vacina, ela passa a ser o aliado principal, porque a partir daí, independente do que ela fizer, claro que o ideal é sempre unir os métodos, né? Tanto a vacina quanto a prevenção, porque existem outras patologias também. Sim. Mas a gente observa muito crescimento, até pelos hábitos dos jovens hoje, infelizmente. Mas a vacina, como a gente bem disse, ela vem de encontro a toda essa prevenção. Você observa isso também dentro da medicina diagnóstica, lá no CDA, em termos de paciente na idade? Sim, a gente fala bastante com jovens, né? E temos também pacientes
de idade mais avançada, que não tem esse tipo de informação, porque a ele não foi direcionado inicialmente essas campanhas e essas informações. E a gente vê que realmente, anteriormente teve o boom do uso do preservativo por causa das doenças sexualmente transmissíveis, e hoje isso está um pouquinho, deixou-se um pouquinho de lado. Não está mais na moda, Não está mais na moda, como você disse mesmo. Então, as pessoas deixaram de usar esse preservativo. Ou se não tem na cabeça, olha, eu tenho um parceiro único, eu não preciso usar o preservativo, né? Mas a gente está deixando bem claro que o HPV é um vírus que pode estar com qualquer pessoa. Não tem como você determinar em que momento a pessoa teve contato com esse vírus. Então, por isso é tão importante quanto, até com parceiros fixos, o uso do preservativo, os cuidados que a gente tem para prevenção das doenças, né? A vacina, até para casais de um único parceiro fixo, casados, é tão importante quanto para os solteiros. Sensacional. A medicina diagnóstica, a CDA Medicina Diagnóstica, ela promove várias vezes ao ano essa campanha. Como que funciona essa questão da promoção da campanha da vacina? Todo mês a gente tenta trabalhar uma campanha de vacinação, né, relacionada a alguma patologia, para que a gente tenha realmente uma conscientização melhor da população em relação às doenças. Ainda é muito carente de conhecimento em relação à internet, realmente traz muita informação, mas também traz muita informação que não é a informação correta. Então a gente trabalha muito essa questão das campanhas para informação e conscientização. A gente tenta fazer várias palestras, agregar outras pessoas, além das empresas, a gente faz palestra em academia, faz palestras em escolas, para estar levando essa informação e promover realmente a saúde, que hoje a gente sabe que é o mais importante. Quem mais se beneficia dessas campanhas? Olha, a gente vê que pacientes na faixa de 20 a 35 anos têm uma grande adesão às campanhas, né? Até porque não é a faixa vacinável dentro do posto de saúde. Então, há preocupação e eles procuram bastante a gente. Mas estamos tentando atingir a maior parte da população, pessoas de 45, 50 anos, que também está dentro da faixa de risco. Certo. Eu quero pedir, por favor, até o Bruno depois vai colocar para nós aí, para você mostrar o folder, né? Lembrando que aqui você tem, então, um resumo das principais informações, é isso, Ariana? Isso. Das principais informações sobre o HPV, o porquê, quantas pessoas. Então, as pessoas podem observar, se você quiser comentar também, por favor, a gente sobre o folder e principalmente sobre essas informações. A gente gosta de colocar no folder dados, né, tirados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, para poder passar para a população esses números que eu acho que são mais impactantes e que remetem a pessoa a refletir realmente sobre isso. Porque as pessoas têm aquela cultura de que não conheço ninguém, não aconteceu com ninguém da minha família, não vai acontecer, eu tô longe disso, né? E a gente sabe que não é assim. Quem tem um parente ou algum amigo que já teve as verrugas genitais ou que já teve o câncer, sabe o quanto é dispendioso, doloroso e longo esse tratamento, né? Então, por todos esses motivos é que a gente coloca dados, um pouco de informação. O HPV não é só uma doença sexualmente transmissível, é uma doença de contato direto. Então, isso é importante falar, né? Então, mesmo pessoas que não tiveram contato sexual ainda, ela pode contrair o HPV. Às vezes por contato com uma pessoa que está contaminada, às vezes o contato com uma toalha, alguma coisa de que alguém usou muito próximo ali, também pode acontecer a transmissão. Então, por isso que a gente fala que o mito em relação à promiscuidade, a gente ainda não conseguiu quebrar. Mas essas palestras e essa conscientização vêm para tentar fazer isso. Entendi. Ariana, a gente está praticamente chegando ao final do nosso programa, então mais uma vez eu agradeço você por estar aqui conosco, passando essas excelentes informações para que a nossa população, para que os nossos telespectadores, não só na TV, como também através da internet, através do YouTube, do nosso canal Biomédico, possam ter essas informações, né? E a partir daí eu quero que você comente um pouco sobre a CDA,
né? O que a CDA, a Medicina Diagnóstica, faz, o que ela promove, as principais ações. E mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço que você está abrindo para que a gente mais ainda coloque essas informações na mídia, né? A gente sabe a visibilidade que você tem tanto no programa quanto no seu canal. Eu acho que isso vai ajudar muito a gente a expandir os conhecimentos. Então eu é que agradeço pelo espaço cedido. CDA é um centro diagnóstico que tem há 42 anos na cidade de Bauru, né? Traz uma gama de exames com a gente, exames laboratoriais, cardiológicos, de imagem. Então a gente agrega tudo no mesmo ambiente. Certo. Fora isso, a gente tem dentro a clínica de vacinas, onde trabalhamos todas as vacinas encontradas na rede particular. São vacinas diferenciadas, né? Trabalhamos com prevenção de pneumonia, as meningites, que ainda tem muito também medo, né? A população tem muito medo da meningite, então a gente trabalha pneumonia, meningite, as hepatites, então é muito importante você mandar pra gente a sua carteirinha, a gente fazer uma análise para vocês gratuita. Bacana. E trabalhar essa questão da prevenção. Então todo esse trabalho que a gente faz dentro do CDA, além de atender os pacientes na questão de diagnóstico, também na questão da prevenção. Ariane, então mais uma vez eu agradeço, né? Como eu disse para você, essas citações de prevenção, é isso que o canal Biomédico busca, é isso que o Biomédico Saúde busca dentro do nosso programa Vida e Saúde. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns para a CDA, né, por todo esse trabalho na medicina diagnóstica e principalmente por essa prevenção, e a vocês por esse trabalho. E muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, só lembrando que esse mês a gente está com preços imperdíveis, né? A empresa procurou a gente para uma parceria, então a gente está com um preço imperdível e um parcelamento também realmente para incentivar a prevenção. É diferenciado, se vocês puderem consultar, a gente vai ficar muito feliz em atendê-los. Obrigada. Eu que agradeço. O Bruno com certeza também já colocou, né, o caracteres aqui para nós, do endereço, do próprio e-mail e os telefones. Tá? Está à disposição. Maravilha. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Sempre lembrando do nosso portal www.biomedicosaude.com.br, o nosso canal Biomédico no YouTube, também o nosso e-mail doutor@biomedicosaude.com.br. Lembrando que o Biomédico Saúde pratica a qualidade de vida. Uma boa vida a todos. Um grande abraço.